Olá, amigos do EmpireCast, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui muito felizes hoje, porque hoje nós temos um programa fantástico para fazer com um cara tremendo. E ele é tão especial que eu vou começar lendo uma poesia de um grande cantor para mim chamado Estevão Queiroga. Eu gosto muito desse cara. Ele fez uma música chamada Partido no Norte e ele começa nessa música falando assim: o caminho muda, e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Eu quero dizer que os nossos caminhos nesse mercado imobiliário, eles são caminhos fantásticos. Verdade. E hoje, estar com o Felipe aqui nesta mesa, para mim, é um motivo de muita satisfação. Porque em momentos importantes da minha vida de tomada de decisão empresarial, e nesses momentos o Felipe estava lá, me influenciando de alguma forma. Que responsa. Isso nós estamos falando de 2008, 2007, 2008, 2009, por ali assim. E eu nunca esqueci dos bons ensinamentos que o Felipe me trouxe como pessoa, creio que para o Diego também, que acompanhávamos juntos, Sim. o Cleiton também. E também não posso me esquecer de uma marcha que uma vez o Felipe me fez fazer, que era o Tupiniquim. Como é que é essa história, Felipe? Conta pra gente aí. Tupiniquim, como é que é? Na verdade é assim, ó. Boa tarde, né? Boa tarde. A gente não sabe que hora que as pessoas vão estar assistindo aqui, mas a gente... Claro, né? Obrigado pelo convite, me sinto extremamente honrado de estar aqui junto com vocês. Mas isso surgiu, cara, em 93, essa história do Tupiniquim, na verdade é a história de uma dança indígena dos Tupiniquins, que eles eram os menores e eles guerreavam com os maiores, e eles cantavam à noite, antes de invadir um território, uma propriedade, eles cantavam uma música e começava bem baixinho e eles iam crescendo e intimidando o adversário, que é mais ou menos assim, ó: Tupiniqui, tiniqui tiquitonga, massa massa uate, o anawe anawe o anoa, o anawe anawe o anoa. Eu lembro de Fernando Tormin marchando, Guto Baúti dançando, William Rosenberg marchando. William. Olha, Marquinhos. Olha, gente. André Stein, quer dizer, todo mundo marcou. Gente, esse canal, ele é cultural, multicultural. Esse canal é feito para você que busca um lugar ao sol ou um teto para morar, para se proteger do sol, da chuva, para você que busca aquela casa maravilhosa para morar, o seu sonho, o seu projeto imobiliário. Qual é o seu projeto imobiliário? É as perguntas. E, para que você faça e acompanhe tudo isso, diga: você precisa dar um presente para você mesmo, para os seus amigos, seus familiares. Siga o EmpireCast em todas as redes sociais que ele está disponível. TikTok, Instagram, Twitter. Como é que chama o Twitter mesmo? É Twitter? X. Agora é X. X. Mudou para X. E agora nós estamos no Spotify. Aonde mais? Na nova rede social. Na nova rede social, Thread. Então siga a gente, indique isso. Para você que é profissional também, é uma aula. Hoje, inclusive, você vai escutar um professor. Caramba, olha a responsabilidade. E aí, hein? Professor aqui Felipe Nerbas. Geralmente o nosso amigo Diego, quando ele traz os convidados, que geralmente o Diego é o nosso Relações Públicas, ele fala um pouco do convidado. Mas hoje nós vamos passar a palavra diretamente, nosso comandante. Eu vou fazer uma aspas, porque todos nós conhecemos o Felipe mais ou menos na mesma época, e o Felipe é uma pessoa, como a imobiliária dele, né, exclusiva, única, e o nome é bem apropriado para a sua personalidade. Eu penso que as pessoas têm que ter seus traços únicos. Verdade. E lá nos idos de 2008, 2007, nós nos conhecemos, né, numa operação no mercado primário. Uhum. E o Felipe já chegou com uma presença muito forte, já não estava migrando propriamente para o mercado imobiliário, e sim como uma consultoria.
E eu lembro muito bem. Primeiro, o Felipe é uma pessoa de garbo e elegância. Ele sempre está muito bem vestido. Muito bem penteado. E eu lembro... Garba e elegância. Como é que é garbo e elegância. Que é uma garbo? elegância, enfim, notável, né? Uma elegância destacada. E ele tem o privilégio, eu tenho o privilégio de frequentar o mesmo cabeleireiro dele, então tá muito bem. Mas algumas coisas me marcam com relação ao Felipe. Primeiro, assim, ele vem de um mercado, ele vai contar a história, mais competitivo e com processos mais claros, né? Sim, ou seja, ele era um grande executivo que os processos eram muito claros. Quando você vem para o mercado imobiliário, os processos não são tão muito claros, são muito intuitivos algumas vezes, depende muito da operação, da empresa, da subjetividade do dono da operação, somente no mercado primário, né? Assim, cada dono deixa a sua marca ali, e as empresas são muito familiares. Mas eu lembro-me muito bem dessa questão do traço da elegância, da finesse mesmo, né? Da fala, da educação, do aculturamento e da gravata amarela. O Felipe tinha uma gravata amarela espetacular que marcou ali naquele primeiro momento que eu falei, não, aquela gravata, eu gostei, eu tenho algumas gravatas amarelas aí, Felipe. Bacana. Então é uma honra estar aqui com você, meu cara. Obrigado, Felipe. Prazer enorme. Felipe, como é que é a tua trajetória? Você é lá de Santa Catarina, tua família é de lá? Sim. Tá. Toda de Santa Catarina, toda do sul do país. Toda do sul do país. Então, o que te trouxe aqui? Como é que foi? Quais eram os teus caminhos e como que o mercado imobiliário surgiu na tua vida? Vamos lá, vou tentar resumir e ser breve aí uma trajetória. Eu nasci em Piracicaba, São Paulo. Por um acaso, meus pais moravam lá, meu pai estava de passagem e logo depois ele saiu dessa empresa e voltou para Santa Catarina. E em determinado momento a gente morava numa cidade chamada Fraiburgo, uma cidade de 10 mil habitantes. Lá eu fui criado até uma determinada etapa e o meu pai foi transferido novamente para Florianópolis. E lá eu fiz minha educação, passei na faculdade, fiz administração de empresas. E eu preciso te dizer que apesar de eu estar na área comercial, que é uma área que você tem que se expor muito, até os 15 anos de idade eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu não saía de casa. Caramba. Eu não saía de casa, não tinha namorado, não tinha nada. Então, assim, eu tinha muita dificuldade até certo momento que eu tinha que escolher para fazer algum tipo de faculdade. Eu fiz um teste vocacional e descobri que a minha casa tinha porta e que tinha um mundo depois disso, né? Escolhi administração de empresas, me formei lá e logo depois que eu comecei a estudar administração de empresas, eu comecei a identificar que a área comercial era uma área que poderia me dar muito resultado. Então, enquanto eu fazia administração de empresas, eu perguntava, eu podia ir para finanças, eu podia ir para algumas outras áreas, mas eu identificava, porque tinha um jornal chamado Gazeta Mercantil, que só saía no domingo, e eu olhava quais eram os maiores salários de nível de gerência e direção. Sempre eram os salários da área comercial. Eu falei, me gusta dinheiro. Me identifiquei com a área comercial e comecei a estudar já na faculdade processos da área comercial. E aí, quando terminei a faculdade, existia em Florianópolis uma empresa chamada Minemo System, que era uma empresa que vendia cursos de inglês. Essa empresa, Minemo System, é de um cara grande amigo meu, que talvez possa estar assistindo aqui, chamado Mário Magalhães. E eu comecei a trabalhar com esse cara. O Mário Magalhães hoje é uma sumidade nacional na área de consultoria. E meu par, quando eu comecei a crescer dentro da empresa, era um cara que hoje é multimilionário, que era o Flávio Augusto. Então nós trabalhávamos na mesma empresa, sobre o mesmo guarda-chuva. E ali eu aprendi... Você trabalhava onde? Minemo System. Minemo System, que o Flávio Augusto trabalhou contigo ali? Na verdade, eu cuidava das filiais do interior de São Paulo. Eram 4, 5 filiais e ele cuidava das filiais do Rio. Bacana. Então, e a gente tinha o mesmo mentor, que era o Mário Magalhães, certo? Você depois olha no Instagram, Mário Magalhães. E a gente... Tanto é que nós fomos transferidos para fora do Brasil, muito jovens, para cuidar das filiais do grupo. Ele para Venezuela e eu para o México. Eu, com 24 anos, já tocava as filiais do grupo no México. E essa empresa foi a minha maior escola da área comercial, porque a gente ia processo. Agora eu preciso que você guarde essa questão de processo, porque eu acho que eu te interrompi no lugar errado. Mas assim, porque isso é importante? Porque talvez existem adolescentes que estão nos assistindo aqui, porque o podcast ele é muito abrangente. Como é que você venceu essa barreira da timidez?
Depois a gente tem que voltar nos processos, não podemos esquecer isso. Continua no ponto, mas explica isso, foi muito legal. Vamos lá, o que acontece? Eu tinha muita dificuldade de... E aí, essa psicóloga, essa orientadora, ela falou assim, eu acho que você tinha que fazer aulas de teatro. Olha aí. E eu fui fazer aulas de teatro. Tinha um colégio chamado Colégio Coração de Jesus e tinha aulas à tarde. E teve um momento da minha vida, e a gente abriu aqui o nosso momento com uma oração, lembra? Né? Sim. Né? Tinha um movimento em Florianópolis chamado Movimento Pólen, da Catedral Metropolitana, né? E eu comecei a fazer retiros espirituais e eu me identifiquei com a religião católica na época. E esse gatilho começou e eu comecei a dar palestras para jovens que também estavam iniciando. E isso começou a me dar um pouco mais de confiança para falar em público, para estar na presença de pessoas, de contornar objeções. Cuidar dessa questão. Então assim, eu acho que as igrejas... De forma geral. De forma geral, esquece aqui... Dogmas e tudo exatamente. mais. Mas as igrejas, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas em sociedade, principalmente na formação de caráter e valor. Quando você está bem orientado e você não vira algo muito lobotomizado, mas que você tem um processo muito legal nesse sentido. Fazendo aspas também, eu tive algo similar, né? Acho que a gente viveu, nós todos somos aí da geração, em que existia uma certa, né, assim, intimidação do adolescente, da criança, em que o diálogo não era tão franco, crianças não se punham à mesa para discutir com adultos, então era quase que natural, assim, resguardados os lares, cada lar com a sua peculiaridade, que se inibisse um pouco mais o mais jovem, né? A gente não tinha essa liberdade, não estou dizendo que era certo ou errado, é só um contexto social. E a igreja é muito bom porque ela horizontaliza o debate, né? Ou seja, dentro do universo da igreja, todos têm ali a igualdade estabelecida do ponto de vista da fala. Não é propriamente como a escola, porque realmente você tem que ter disciplina, hierarquia e etc. Mas o debate na igreja te dá. Alguém me perguntou, como você consegue falar e tal? Um pouco dessa influência na adolescência, em que você discute as coisas, temas e tal, de forma mais horizontal. Isso é muito bom. Obrigado, Felipe. Voltando, você quer Sim. falar? Não. A gente vai para os processos. Eu gostaria que ele terminasse essa... E nessa empresa eu trabalhei durante 5 anos e essa empresa ela tinha e tem até hoje, porque o modelo dela foi melhorado e foi evoluído por uma empresa hoje chamada WhatsApp. Né? Opa, ok. Então, lá foi uma escola muito grande de formação de lideranças, porque o objetivo a empresa só expande a partir do momento que eu tenho lideranças sendo formadas dentro da área comercial. A metodologia do curso de inglês era o produto, mas era um processo de formação profissional. E a gente formava muita gente. Bom, numa das transferências dessa empresa, eu vim cá em Brasília. E aqui em Brasília, eu conheci minha esposa, né? E eu tinha que continuar... Qual o nome da esposa? Daniela. Santa Daniela. Santa Daniela. Ok. E aí, o que acontece? Nesse processo, eu acabei entendendo que talvez eu não deveria mais continuar nesse. E é uma época, nós estamos falando de... muito tempo atrás, estamos falando de 97, 98, estava privatizando a telefonia celular no país. E tinha uma empresa chamada Americell, que era uma empresa de telefonia, que hoje virou Claro, onde eu consegui uma oportunidade para trabalhar na área comercial. Lembra? Eu já tinha um determinado nível dentro da empresa que eu trabalhava, eu dei 4 passos atrás, vislumbrando uma oportunidade. E aí, dentro dessa empresa de telecomunicações, que tinha um outro nível mais hard ainda de desenvolvimento da área comercial. Muito mais métodos, muito mais processos, muito mais treinamentos. Ou seja, caixas bem definidas, o que um vendedor faz, como é que ele faz, como é que ele prospecta, onde é que ele prospecta e foi. Na minha equipe, à época, faziam parte um cara que chama-se José Neto Aguiar de Vasconcelos. Foi o primeiro emprego do Zé Neto, foi trabalhando conosco. Vocês conhecem o Zé Neto? O Neto é um monstro. Eu tenho uma então, muito grande. O Zé Neto trabalhou, acho que com 1 ano na nossa equipe. E tem um cara do mercado imobiliário que também fazia parte da nossa equipe lá, da minha equipe diretamente, que é o Aurélio Matias Bordalo, da Bordalo Imóvel,
que ele... Então, trabalhamos juntos na época, eles eram da área comercial junto Muitos comigo lá. líderes imobiliários são egressos da telefonia. Da telefonia. E aí você perguntou em que momento eu comecei a me identificar com o mercado imobiliário. Quando eu comecei a fazer algumas transações imobiliárias e eu comecei a identificar a história do copo cheio e do copo meio vazio. Quando, com uma formação enorme que eu vinha de uma bagagem dessa história já de quase 14 anos de mercado na área comercial de forma estruturada, profissional, a gente já falava de funil de vendas na época, e quando eu comecei a identificar nas transações imobiliárias, onde o profissional que ele me atendia, ele não tinha tanta formação quanto eu via, e eu comecei a observar os vultos financeiros envolvidos, porque nas transações imobiliárias eu assinava os recibos de venda, e eu falava, não é possível que eu não possa também fazer parte desse mercado imobiliário, né? E aí foi quando eu fiz uma saída da área de telecomunicações, aí tem uma história no meio, mas eu acabei entrando no mercado imobiliário, mas a minha opção não foi entrar no mercado imobiliário como corretor de imóveis. Eu procurei uma posição para trabalhar numa área de marketing e vendas, porque eu já tinha de uma formação de marketing também. Foi quando eu entrei no mercado de lançamentos para trabalhar, foi aí que nós nos conhecemos. Exatamente. E aí foi muito bacana, porque a gente começou... todo mundo que chega de fora e chega no mercado imobiliário como o Felipe chegou, ele é recebido com desconfiança, né? Ah, total. Né? Total. O que esse cara tá fazendo aqui? Sim. Nunca vendeu nada, Nunca vi. não sabe, né? Nem cresce tem. Nem cresce tem. Porque, na verdade, eu comecei a trabalhar como gestor do processo. não Quem tinha... Todos nós acompanhamos ali, né, meio que o seu início, porque nós era muito novo. E, aliás, aquela operação rendeu bons frutos, porque estabeleceu-se de forma incipiente alguns processos que não era da cultura do Distrito Federal. Era uma empresa entrante no cenário, Sim. que tinha uma propositura com produtos disruptivos, né? Ou seja, Sim. era uma proposta diferente. A palavra à época não existia, não se usava, mas a fórmula era essa, né, Exatamente. de fazer diferente. Uhum. Você vê pelos produtos, né, eram produtos que não usuais. Exato. Porque, de fato, para chegar numa concorrência, você como entrante, sem grandes vultos de capital, né? Eu diria que aquela operação era quase que uma startup imobiliária naquele momento, Exatamente. uma PropTech, claro que resguardada as proporções. E aí vem alguém com processos, com métricas, quando você vem para um universo que o cara que não treina, não faz, é o que performa e não está nem aí, porque esse nosso mercado ele é muito democrático. Assim, ao ponto de qualquer pessoa ter resultado. Se assemelha muito com o que era o futebol. Só que isso está mudando cada vez mais veloz. não tenho dúvida. Eu falo sempre da síndrome do Romário, né? O cara vai treinar para quê? Se vai lá no campeonato, o cara faz gol. Então, é a mesma coisa. Para que eu vou exigir determinadas performances? Para que eu vou pedir CRM do cara se ele é o campeão de vendas e independente disso? Você Isso sabe está que- mudando, né? Você sabe que ontem a gente teve até um debate sobre esse, e num lugar maravilhoso, né, Cleiton? Ao pôr do sol, Ao pôr do sol. na Mormaii, de frente ao Lago Paranoá. Com a vista Eu não da dou terceira conta. ponte. Os caras são chiques Entendeu? demais. Não, mas Eles estão em outro nível. Finalizando né? o Pra gente dia, chegar lá. finalizar o dia, meu amigo, às vezes você precisa disso. É hora bar, né, como diz o nosso amigo Bussarello. A gente chegou a falar, cara, será que um Romário da vida tinha vaga no futebol de hoje, onde o cara tem que compor marcação, tem que voltar, ele tem que ter uma minutagem ele tem que correr tantos quilômetros por jogo, ele tem que ter isso, ele tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Será que ele se enquadraria nesse perfil, tanto de disciplina quanto Mas a do gente que o entra- time espera dele, Mas entendeu? a gente entra na situação das eras. Aquilo foi uma era, foi um tempo. Eu vou fazer Não, mas- uma aspas aqui, para depois o Felipe, eu acho que tem uma resposta até melhor elaborada. Eu acho que quando se fala de componente humano, existem pessoas que são atemporais. Não tenho dúvida. Isso é o componente humano. Eu acho que usar o exemplo do Romário é até um pouco injusto, porque ele realmente tem um aspecto da atemporalidade. Romário, Pelé, Zico, Roberto Dinamite e tantos outros. Eles são atemporais. Mas
o mundo do futebol e das carreiras profissionais não são feitas de pessoas atemporais, são feitas de pessoas normais como mas a gente. Ele era o rei da pequena área. É diferente exato, de um Pelé, assim, de um Zico e tal. Quantos milhares de jogadores que performaram com a mesma filosofia do treinar para quê? Porque tinha uma referência. Quando eu digo isso, sim, sempre existirá aquele corretor que nunca vai preencher um CRM e vai destacar. Mas a gente não pode pegar a exceção e transformar isso na regra e na carreira. Verdade. Assim como no futebol, sempre vai ter o quê da genialidade, da peculiaridade, da subjetividade. Faz sentido. No mercado imobiliário, a subjetividade está cada vez menos presente, quando eu falo subjetividade, nos processos, não na relação interpessoal. Porque antigamente o corretor era um despachante, o cliente não sabia como fazer, não tinha informação, ele não tinha onde buscar. Verdade. Quem detinha a informação era o profissional. Hoje a informação está na praça online. O cliente já sabe das informações, ele sabe taxa de juros, sabe o valor do banco, sabe onde tirar a certidão, só que ele não está buscando mais isso. Ele está buscando outro tipo de profissional. Claro, vai ter sempre o treinar para quê, mas não é regra mais. Vamos lá. Vou tentar achar o caminho do meio aí entre o Romário. Vamos lá. Tanto no futebol quanto no mercado imobiliário, e o mercado imobiliário, eu não trato o mercado imobiliário, eu trato de uma área comercial, né? Porque o produto é imóvel. Então, eu entendo que toda a área comercial que você quer ter alta performance, ela é norteada por método, processo e técnica. Sim. Casualmente, eu tenho um vendedor de caneca. Eu tenho um vendedor de caneta. Quem é que vai se sobressair mais? É o cara que ele coloca método, processo. Onde está o comprador? Que tipo de diferencial? Como é que eu vou descrever meu produto? Como que eu vou mapear uma área geográfica e identificar meus concorrentes? Como é que eu estudo os meus concorrentes? As qualidades do meu produto? Como é que eu diferencio o meu produto? Então, se você é do mercado imobiliário, quer entrar no mercado imobiliário, ou quer ser jogador de futebol ou alguma coisa, não basta você achar que você tem o talento. Sim. Porque hoje em dia a informação de acesso é muito fácil. Tanto do comprador de caneca ou de imóvel, ele tem acesso à informação. O que ele precisa? Ele precisa de uma pessoa que o conduza da melhor forma para aquilo. E se eu vou penetrar num determinado mercado, eu preciso estudar esse mercado. E qual era a dificuldade que eu tinha lá em 2017, quando eu entrei no mercado imobiliário? Eu vinha com um monte de método e processo. Que eu olhava que o mercado imobiliário, apesar de formado de pessoas muito talentosas, e vamos lá, você já estava em 2007 no mercado? Já. Você entrou quando no mercado? 92. 2003. 2007. 2007. Eu entrei em 2007 no mercado, né? Vamos aí, nós estamos em 2023, né? A gente é um sobrevivente do mercado imobiliário e eu acho que nós não estamos no mercado imobiliário por sorte. A constância do resultado nos forja a estar no mercado imobiliário. Exato. E a gente vem vendo que o consumidor de qualquer produto, ele está cada vez mais instruído, ele está cada vez mais consciente do que ele quer. E se a gente continua fazendo o que a gente fazia em 2007 ou em 92, a gente está fadado ao próprio mercado a nos expurgar do processo. Aí você entra numa linha interessante, é interessante que o consumidor possa entender uma coisa. Existem mais pessoas preocupadas em, de fato, prestar o serviço com respeito, qualidade, pontuando todas aquelas situações que resolvem as suas dores, do que, notadamente, o dito popular diz que o corretor só olha para o dinheiro. A gente está olhando aqui um profissional de uma empresa brilhante, modelo de mercado, que coloca na mesa uma preocupação que quebra todas essas colocações que o mercado diz. Para eu, consumidor, para você, consumidor, para todo mundo aqui que é consumidor de imóvel. É a preocupação no respeito para poder atender essas demandas que são importantes. Que é uma primeira pergunta que ele vai dizer até qual é a pergunta que ele faz para nós na hora que a gente senta à mesa com ele para poder perguntar ao imóvel. Qual é a pergunta?
Quando eu vou procurar um imóvel contigo? Na verdade, toda pessoa que vem conversar comigo, a pergunta do start é: qual o teu projeto? Né? Porque o projeto, vamos lá, uma pessoa quando procura um corretor de imóveis, num primeiro momento, vocês vão entender o que eu estou falando. Se a pessoa liga para você através de um imóvel, ele não ligou para você. Ele ligou para o imóvel. Tô certo ou tô errado? Sim. Vamos lá. Isso, Se ele tem o teu telefone, eu vou ligar pro Diego. Eu vou ligar pro Éder. Então, beleza. Eu estou procurando o corretor de imóveis. Certo? Certo. Sim. Porque eu já tenho uma relação com ele. Mas não é isso que acontece todos os dias. Todos os dias acontece o quê? O cliente ele não procurou o corretor. Ele entrou num portal imobiliário ou no site da imobiliária e ele está em busca de um imóvel. O corretor, naquele primeiro momento, é o obstáculo que existe entre o interesse do cliente e o imóvel, ok? Em que momento o corretor deixa de ser o obstáculo? E passa a ser, então, um facilitador do projeto do cliente, quando ele entende o projeto do cliente. Sim. Se eu não faço uma pergunta inicial de abertura de conversa, olha, você está me ligando para este imóvel. Qual é a ansiedade da maioria das pessoas? Já falar do imóvel. Mas do imóvel o cara já sabe o endereço, o cara já sabe o preço, já sabe a configuração e tudo. Resta saber se este profissional ele está preparado para direcionar e ser um demonstrador de imóvel, que não é o que eu contrato na minha empresa, para trabalhar comigo, e sim um consultor que vai dizer o seguinte: deixa eu entender teu projeto para verificar se esse é o imóvel. Porque se esse não for o imóvel, eu não vou fazer você perder o tempo, eu me perder o tempo e o proprietário desse imóvel perder o tempo em te receber. E sim, eu vou entender o seu projeto, o nascedouro do seu projeto. Por que o bairro? Por que aquela configuração? Por que o número de vagas? Por que você quer? Qual é o seu orçamento? Me conta qual é o seu projeto. Você não acredita, desculpa, Diego, você não acredita, então, o Felipe, que se o cliente conseguir, tiver ali um profissional de confiança, você não acha que primeiramente ele não vai procurar o imóvel, ele tem que procurar o profissional? Se ele está ligando para mim e ele tem um profissional, porque ele não confia no profissional, ou ele não lembrou do profissional, e se o profissional não foi lembrado, é porque o profissional não está fazendo a parte dele de ser lembrado. Sim, mas a questão que eu estou colocando é o seguinte: você não acredita então que seria esse cliente, ele tendo um profissional de que ele confia, seria mais fácil, não fácil, seria mais seguro ele procurar o profissional para que este profissional, após a análise, direcioná-lo para o mercado? Vou só fazer uma consideração, e aí o Felipe, assim, que é muito do que eu acredito, você falou numa outra perspectiva. Há muito se diz que o corretor, eu sempre falo isso, né? O corretor de imóveis vende sonho, vende imóvel. Eu até pergunto, eu sempre digo, quem vende sonho é o padeiro. O corretor de imóveis vende serviço. A gente está muito claro que a gente vende informação, habilidade, capacidade de interpretação e solução. Segurança jurídica, valor, outras questões. Eu só vendo o imóvel quando eu assino a escritura, quando o imóvel é meu. Isso eu desejo para qualquer corretor. Quem vende é o proprietário. Exatamente. Então, eu entendo a preocupação e a pergunta do Cleito. Haverá situações em que a pessoa deposita em você as soluções imobiliárias. Isso advém de uma relação mais duradoura. Mas, ainda assim, pode acontecer de um cliente, e aconteceu amigos, que, como eu, Diego, defendo a questão da ultra especialidade, e o imóvel ele tem um aspecto que é a regionalidade. Imóvel é locus. Então, às vezes, o cliente tem uma dor em que ele não associa você àquele locus. Isso. Por isso que eu não acredito, por exemplo, em empresas nacionais de venda imobiliária. Porque imóvel é extremamente doméstico. Há quem defenda, por exemplo, que o corretor seja o corretor para venda no Brasil inteiro. Eu acho isso uma aberração. Se hoje você chegar, por exemplo, com estruturas de dumping, ou seja, com dinheiro, e o corretor vendesse em qualquer lugar, o que as empresas grandes fariam? Ia lá no Vale do Jequitinhonha, que infelizmente tem uma renda mais baixa, pagaria um valor mais modesto, que para aquela pessoa seria incrível,
montaria uma estrutura de MQL e etc. para poder qualificar e trabalhar o processo, e alguns produtos venderiam. Então, eu defendo que imóvel é locus. Então, nem sempre aquele que é o seu consultor, na hora da compra, ele vai associar. Pode ser que ele associe, mas nem sempre. E, por outro lado, complementando o que o Felipe falou, é assim, quando o corretor entende que ele é, entre aspas, o produto, então ele precisa estudar mais, ele precisa se dedicar mais, ele precisa aprofundar. Por que eu gosto de gente como o Felipe entrando? Muito se diz que o corretor de imóveis não estuda, que a barreira de entrância é fácil, etc. Só que desde aquele movimento de 2007, vem entrando no mercado pessoas cada vez mais qualificadas. É o que o Felipe a gente falava era exceção, no caminho. O Felipe era a exceção, hoje pessoas como o Felipe é a regra. É a regra. O nível está sendo elevado. Então o corretor que pensa no produto, e eu nunca pergunto sobre produto, e sim sobre a dor do cliente, o que ele quer, porque eu sou um solucionador de problemas. O projeto. E aí eu agrego valor. Aí é que está a grande questão. É o seguinte, eu costumo... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, verdade. Porque o que ele falou assim, você não acredita que o cara... Vamos lá. Se eu tenho uma situação jurídica para ser resolvida, eu tenho um amigo tributário, eu tenho um amigo advogado. Eu vou ligar para ele e vou dizer assim, cara, eu tô com essa situação aqui. Você entende de trabalhista? Não. De trabalhista é aquele cara. Cara, falei com o meu contador outro dia. Cara, eu tô com uma situação tributária. Você é um contador tributarista? Não. Tributarista, eu tenho um advogado que eu vou te indicar. Então, o que acontece? Todos nós temos que nos cercar de um bom médico, um bom advogado, um bom contador e um bom corretor de imóveis durante a nossa vida toda, ok? Se você tem durante a vida toda esses 4, você tem uma boa consultoria, mas nem todos esses caras, eles serão especialistas naquela tua demanda naquele momento. E ele terá dentro da rede de relacionamento dele uma ramificação para poder te atender. Então, voltando àquele aspecto, por exemplo, quando o cara ele entra em contato comigo querendo um determinado tipo de imóvel, não é ele que decide, na minha empresa e na minha opinião, se ele vai visitar aquele imóvel. Eu vou identificar qual é o projeto desse cara para identificar dentro do meu portfólio de imóveis disponíveis à venda aquele imóvel que mais se adequa a ele e vou fazer a jornada dele ser mais suave e mais curta. Porque existe um tanto de gente que simplesmente pega e tenta desovar o seu imóvel em detrimento de... Vou mostrar tudo o que eu tenho. Não, eu não tenho que mostrar tudo o que eu tenho. Eu tenho que mostrar aquilo que a gente sabe. 2 pontos importantes. Os clientes que saem de casa, eles estão dispostos a pagar, nas minhas estatísticas, até 30% mais se eles perceberem valor. Sim. Certo? Certo. Quantas vezes um cara sentou com você e disse assim, meu orçamento é até 1,5 milhão, e de repente você ficou focando em 1 milhão, e você ficou focando em 1 milhão, de repente ele comprei um de 2. Ou o cara falou, eu só quero um bairro tal, você fica focado, etc e tal, de repente o cara vira para você na segunda-feira e falou, bati o martelo e comprei no bairro ao lado. Faltou o quê? Você entender do projeto do cara, onde o erro não foi do cara, foi um erro de leitura que o profissional tem. Então, se você é profissional do mercado imobiliário, você tem que dar muito mais foco, na minha opinião, no projeto daquela família, né? Sim, concordo. No projeto daquela família, certo? Identificando essas nuances de perímetro e periferia e o que você tem de complementar e de orçamento e adequação. Por que aquele projeto quer concluir ali? Entendeu? E você tem que entender também os momentos que o cara tem. Nas minhas estatísticas, 14% dos caras que entram em contato conosco, eles compram em 30 dias. 75% entre 30 e 120. Existe 5% que compra depois de 120 e tem uns 6, 7%, agora a conta não lembro de cabeça, que nunca vai comprar. Você tem que identificar quem é que são essas pessoas para você dispor energia suficiente nesse processo, porque venda é processo. Felipe, você
Você vai me dando tantas perguntas na minha cabeça que eu acho que eu vou ter que fazer uns 4. Vamos fazer outros fazer uns 4 programas contigo aqui. Vamos lá. 14% compra, hein? No período de 30 dias. Ele entrou e compra. Maravilha. E 30 e 60, quantos por cento? Entre 30 e 120 e 75%. Como você mantém esses 75% ligados em você nesse período? O que você tem que fazer? Vamos lá. Porque o período de 30 dias é o período quente, tá tudo ok, tá maravilha, tá o cara nível de assim, empolgação e tal. Não é nível de empolgação. O cara falou assim, ó. Porque assim, a minha atuação é 100% imóvel de terceiro. Eu não trabalho com lançamento, que provavelmente o ciclo de decisão dele é diferente. Ele é diferente, tá? Mas o cara, quando ele se apresenta e ele vira um lead para você, ele amanheceu lead, ele amanheceu cliente, ele era 0 para você e ele te ligou. Você tem que entender o projeto e fazer as perguntas. Você precisa vender algo para comprar o que você precisa comprar hoje? Ele falou, já vendi. Esse cara, ele sai do final da fila e ele entra no início da fila. Por que ele entra no início da fila? Tá com porque poder de compra. Não, é porque se ele vendeu alguma coisa, ele precisa resolver. Ele tem prazo de desocupação e recebimento e ele já está no fluxo. Significa que ele está no momento. E é possível que ele já tenha visitado 8, 10, 12 imóveis. E a gente sabe que para apartamento o cara visita entre 12 e 17 para fazer a compra. Felipe. Cara, peraí, quero continuar ouvindo aqui. Mas eu quero ouvir a pergunta. Você não me respondeu. Esses números são meus. Não, Esses números são números de 14 anos que eu cuido do mercado imobiliário. Mas como você mantém esse cara nesse período contigo? CRM. Não é WhatsApp. WhatsApp não é depósito de cliente. Tá, isso que tá. Não é depósito de cliente. WhatsApp não é depósito de cliente. Não é depósito de cliente. Repete. Deixa eu WhatsApp não é depósito de cliente. WhatsApp não é depósito de cliente. Isso. Mas trazendo uma perspectiva, e eu estou reestruturando o CRM, eu sempre dei muito valor ao CRM. Agora, eu sempre digo para os corretores, o CRM mais eficaz é aquele que está preenchido. Então, assim, porque às vezes a pessoa tem uma ferramenta espetacular. Não acho. E não, evidentemente que assim. Mas CRM significa o quê para quem nunca ouviu falar dessa sigla? O que é CRM? O que é CRM? Customer Relationship Management. Management. Gerenciamento de clientes que você tem uma relação. Felipe, é porque, assim, vou colocar minha perspectiva, né? Porque o mercado, a gente tem pessoas de múltiplos níveis e eu disse que é um mercado ultra democrático, em que a gente tem pessoas, cada vez mais os processos estão presentes e quem está performando tem processos. Por outro lado, às vezes as pessoas vêm e transformam-se em burocrata da venda. E aí ele esquece da pessoa, entendeu? Não conta com auxiliares, não conta com estrutura, quer fazer tudo sozinho. Às vezes a pessoa não delega, não tem processo. O que eu digo? Esses são números seus, são 14 anos você observando e adaptando. Às vezes a pessoa olha para a realidade de outra estrutura que tem outras filosofias. Aí eu vou voltar para o nosso. Antes de ter uma estrutura, você tem que ter um planejamento estratégico. Você precisa saber onde você quer, quem você quer ser. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma filosofia muito inspirado no que você fez inicialmente, a lógica do private broker. Ou seja, o corretor privativo mesmo. É esse relacionamento e a subjetividade profunda. Eu não tenho pretensões de ter estruturas mais complexas e com quantidades maiores. Eu converso muito com o Pablo, que aliás quero trazê-lo aqui, sobre essa questão de, bom, eu vou ser o meu cliente é o corretor, eu vou trabalhar para ele, ou eu vou criar relacionamentos de negócio com o cliente lá fora. É B2C, B2B, como é que eu vou fazer a loja da minha empresa? Então, eu não posso, igual o Éder falou, eu não posso pegar aquilo que faz sentido para o Felipe e achar que vai encaixar perfeitamente para mim. Algumas coisas sim, outras não. Minha bronca com alguns colegas é que ele fala, não, eu fui à Unic e lá é assim. Mas a filosofia da Unic é a mesma filosofia que você quer? Você pode perguntar para ele se a filosofia da Unic hoje é a mesma filosofia de quando ele fundou. Eu acho que tem uma mudança aí. Teve uma mudança. Mas vamos voltar aqui para responder duas perguntas que eu acho que são. Como manter isso? Então vamos lá.
reunião da segunda-feira agora, com a minha equipe. Primeira coisa, a empresa que você toca, ou a área comercial que você toca, ela deve ser espelho daquilo que você tem como empresário do mercado imobiliário. Então você não consegue contratar um tanto de gente que pensa diferente de você, porque você não vai ter sucesso. Perfeito. E para as pessoas pensarem como você tem que ter um método e um processo e vender para essas pessoas que aquilo funciona. Exemplo, eu não contrato ninguém para trabalhar na minha empresa que eu não consigo perceber nele um cara que vai vender menos de 20 milhões ano. Se eu olho para alguém e digo assim, eu não percebo potencial nele, porque o potencial está nele, mas se ele não quiser, não vai acontecer, não adianta eu tentar forjar ele uma alta performance, porque ele não vai. Mas vamos lá. Quem trabalha com Minha Casa Minha Vida é difícil fazer 20, mas você pode falar em número de vendas ano, ou você pode... O meu número é 20. Métrica, sim. O meu número é 20, certo? E aí o que acontece? Como eu olho para os caras e eu coloco o processo, e a gente coloca a métrica, e a gente coloca desenvolvimento, é muito mais fácil a gente ultrapassar esses 20 com a maior parte dos participantes do que não. Porque quando não tinha método e processo, lá atrás, o que acontece? O cara que fazia 15, 18, 20 milhões era o Romário, que faria independente de qualquer coisa. Só que o que acontece? As pessoas, quando elas entram no mercado imobiliário, elas entram no mercado imobiliário com uma expectativa de grana e elas não conseguem ter essa expectativa de grana porque as primeiras vendas podem ser sorte, mas uma consistência de 14, 18, 20, 25 anos no mercado imobiliário, você ou tem que ter processo. Esse é um ponto. Por que você citou o Pablo? O Pablo montou uma esteira de processo. Sim, eu admiro. A minha empresa tem esteira de processo. Então, por exemplo, vamos falar de um microprocesso. Microprocesso. A visita a um imóvel que a gente tem à venda para esse cara que a gente identificou que o imóvel é o imóvel... É o projeto. Que é o projeto. Ele tem 3 etapas na visita. A primeira etapa da visita existe uma pré-visita. O cara vem esbaforido, a gente tira o cara esbaforido e a gente dá uma aula do que ele virá. Porque o cliente já fala assim, vamos subir? Não, você não vai subir. Eu vou te contar um pouquinho. Então a gente tem um script de tudo que ele vai ver. Do porquê que está à venda. Se tem taxa extra. E você vai ver. Quando você vira pro cara e diz assim, o condomínio desse imóvel que você vai verificar, que você vai visitar, é 1.065,19. Qual a diferença de você falar que é 19 centavos? Precisão, né? Você se interessou em ver quanto custa. E aí o que acontece? Você conta tudo isso. Aí você mostra o imóvel. E mostrar o imóvel não é cozinha, porque o cara sabe que é cozinha, que é quarto. É você identificar uma série de movimentos corporais do cliente para identificar já nos movimentos corporais da pessoa quais são as objeções. Felipe, é fantástico. Só fechar aqui a questão. Quanto tempo demora debaixo do bloco ou na frente da casa o final de uma visita? O final de uma visita, ela demora 20 a 40 minutos, porque a gente vai discutir se a gente continua com este imóvel visitado do projeto na lista ou a gente elimina. E como é que a gente elimina? Com um método de perguntas e respostas estruturadas, certo? Que você faz para identificar isso. Quando você faz tudo isso, aquele cara que já tinha visitado 8, 10, 12 imóveis com gente que abre a porta, termina, bate a porta e vai embora, o que esse cara, se ele tiver um imóvel à venda, o que ele vai pensar? Esse cara é diferente. É o cara que vai vender meu imóvel. É o cara que vai vender meu imóvel. Eu tenho falado o processo de captação se torna mais fácil. E o cara vai virar e dizer assim, cara, o que acaba acontecendo?
terminada essa visita nesse negócio, o cara naturalmente vira e pergunta assim: posso te mandar os outros imóveis para você mostrar para mim? Eu seleciono e te mando e você descobre tudo do imóvel, porque agora eu senti segurança. E aí a gente foi lá naquele assunto primário. Que eu pergunto o que você fez assim, como faz? Então, se o cara não me ligou e se ele quiser continuar comigo, eu continuo com ele na jornada. Sim. Eu tô curioso. Você pode, por exemplo, dizer aqui algumas dessas perguntas e respostas? Eu vou dizer o motivo. Além de muitos clientes que nos seguem, tem muitos entrantes, como você, naquela época, Você tem assim, qual seria assim, dá só um exemplo para um exemplo. Vou fazer uma pergunta para você. Sim. Vamos lá. A gente pode desenvolver, adaptado para cada tipo de equipe, um conjunto de script. Quem desenvolve isso não é o corretor, é um gestor. O gestor, ele é o cara que tem que dizer assim: o processo da visita é esse. Mas olha que interessante. Quando eu virei pro cara, no primeiro contato eu perguntei para ele qual era o projeto, é pergunta de interesse. A pergunta de interesse que você faz, ela é uma pergunta genuína. Por que você está visitando esse bairro? Suas crianças estudam aqui? Aí o cara fala: não, eu ainda não tenho filhos. Ah, então o imóvel é só para você? Não, é para mim e para minha esposa. E você vai aprofundando a partir do momento que você tem interesse no projeto e não em mostrar o imóvel. E são as perguntas de relacionamento que você faz com a pessoa e ela vai te dando. E perguntas de relacionamento você não precisa ter script. Não é porque as crianças estão estudando aqui no Maria Montessori, ou as crianças estudam no Mackenzie, ou as crianças estudam em tal lugar. Eu estou falando isso porque eu atendo um determinado tipo de... Pelo nosso posicionamento, eu estou falando dessas escolas, mas podem ser outras escolas, tantas, ou podem ser... Não, é porque eu trabalho num hospital aqui próximo. Entendo. Qual a sua profissão qual a sua profissão no... Eu não posso deduzir que o cara é médico, ele pode ser enfermeiro. Ele pode ser porteiro. Então, assim, qual a função que você tem ali no médico? Não, eu sou da contabilidade. Não, eu sou gerente administrativo. Não, eu sou enfermeiro-chefe da UTI. Quando você vai falando isso, você vai já deduzindo os níveis de renda. Os níveis salariais. Uhum. Olha uma pergunta interessante. Que é natural. Quantas pessoas vão habitar neste imóvel caso você vá visitar, você compre? Ah, são 3 pessoas. Eu, minha esposa e meu filho. Ou meu enteado. Felipe, eu só aproveitando isso aí, eu digo isso quase que como um mantra e para mim está sendo um deleite ouvir isso, porque o mercado está se reposicionando e precisa transformar as pessoas, né? Eu diria que o maior investimento que você fez não foi o MBA, etc., foi a escola, o teatro, que tirou a sua forma de olhar para abrir as portas da sua casa para o mundo. Eu sempre digo, olha, esse mercado tem mais a ver com carne e osso do que tijolo e cimento. Isso. Quando a pergunta é relacional, como o Felipe disse, não é um interrogatório. Porque às vezes a pessoa até faz um script, mas ele vai fazer... Eu ia fazer uma pergunta para ele, ele vai fazer um interrogatório. Quantos filhos, não sei o quê. E aí parece que está preenchendo uma ficha. Você, e aí pegando o que o Éder sempre fala, e o Buzzarello é um grande perceptor dessas questões, quando você trabalha num relacionamento, quando você está sentado num bar, à mesa ou num almoço, né, o italiano gosta de confraternizar comendo, você não tem script, flui naturalmente, porque você se interessa pelas pessoas. Agora, qual que é a minha questão com o mercado? Às vezes as pessoas vendem, às vezes elas realizam e não sabem por quê. Isso eu estou falando de indivíduos, estou falando de empresas que elas acontecem, porque como a gente vende bens essenciais, ele vendeu, mas ele não sabe por que ele vendeu. Ótimo, é uma reflexão. Eu quero emendar para que você termine aquela conversa que a gente teve no caminho. Na pandemia, eu tive... todo mundo foi impactado. Eu fui impactado.
Eu tive impactos psicológicos, enfim, todo mundo foi impactado. 30 pessoas assim, próximas. Impactado. Terrível. Esse impacto, aí teve a introspecção, teve um momento de incerteza, teve a insegurança, foi pesado. E chegou naquele momento, eu falei assim, cara, eu vou fazer a escola de belas artes. Não sei quanto tempo isso vai durar. Vou entrar aqui numa faculdade de arquitetura. Tipo assim, resolvi fazer uma arquitetura online. Fui até desenho técnico, porque depois eu precisava de gente para poder fazer. E ali eu parei. Mas a escola de belas artes, a escola de arquitetura, ela me ajudou muito no quesito esse primeiro encontro com o cliente. Somado ao meu curso de arquitetura, eu coloco também viagens e leituras. E eu vim falando com o Felipe de lá para cá, enquanto a gente vive, a gente fazendo uma bate-bola ali. E o Felipe tocou num assunto que, em alguns pontos, gera uma polêmica, mas é uma verdade, acredito que seja verdade. Mas a outra polêmicas são ótimas. A cultura, engajamento. e você já falou isso aqui na mesa, que a cultura vai determinar o nível de abertura que você tem para conversar com o seu cliente. Para ela não ficar chato, para não virar um interrogatório, né, para ela ser diretiva. Então, Felipe, naquele assunto que nós falamos, cabe, é isso, né? Sim, não tenha dúvida. Você não vai chegar para ele, quantos anos você tem? Quantas pessoas vão morar aqui? Não, quanto você ganha? Você trabalha com o quê? Não é assim, né? Na verdade, assim, ó, tudo começa assim. Porque quando você recebe um corretor novo para trabalhar com você, ele tem um tanto de medo. Ele tem um tanto de medo. Ele tem medo de estar importunando, de estar invadindo, de estar incomodando. Por quê? Vamos combinar. No mercado imobiliário, especificamente, não existe um curso altamente preparatório para isso. Não existe. E se o cara trabalhou numa imobiliária cujo proprietário da imobiliária fala aprende com o colega e o colega faz errado, ele aprende errado, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas que vêm conversar comigo e vêm trabalhar conosco na imobiliária, e que foram poucas durante todos esses anos, e continuam sendo poucas que trabalham conosco, por opção nossa, inclusive, essas pessoas, quando elas começam e eu ensino o que precisa ser feito, dito e executado, elas demonstram uma certa insegurança de, poxa, mas será que se eu perguntar isso eu não vou estar ofendendo? Eu pergunto, por que estaria? Invadindo a privacidade. Né? Invadindo uma privacidade. Veja, se a pessoa contou o projeto e ela está falando para mim que quer comprar aquele apartamento de 1,3 milhão, eu preciso aprofundar esse... Eu preciso entender se ele já vendeu ou não vendeu, se ele está disposto a deixar de ir para Disney e assumir uma parcela de R$7 mil, se as escolas das crianças são próximas, pagas ou não. Eu preciso entender este contexto para performar. E tem gente que opta em não fazer isso e apenas demonstrar imóveis. Aí eu tenho uma estatística para essa pessoa. Essa pessoa precisa receber 100 clientes para vender para um. Sim. O que a gente trabalha lá na imobiliária? Para cada 100 clientes, a gente quer vender para 15. A média nacional de performance em funil de vendas, que é triagem, lead, triagem, visita, um tanto de visita, proposta, um tanto de proposta, venda, esse funil que faz aqui é de 2,5%. Felipe. A gente trabalha com 8, 9 na média, nas leituras trimestrais, 4, 5, 15. E a gente trabalha para performar 15. Sim. Aí, uma pergunta que é importante Entendi. ser feita aqui agora. Você é proprietário da... Unique Mob. O que é a Unique Mob? Por que ela foi fundada? Cara, Qual que é... Por que você resolveu um dia falar, olha... Vou sair da telefonia. Não, isso aí já Vou sair foi da antes. gestão. Falou, agora
o mercado... Tem um CNPJ. O mercado... agora eu vou ter um CNPJ. Agora, qual que é a cultura da tua empresa? O que vocês pensam a respeito disso? Porque a gente gosta aqui também, já que você está aqui, que você fale da tua empresa, do teu negócio. É importante que você... recomendo que você busque o Felipe como um profissional corretíssimo e competentíssimo. Então, assim, mas é importante conhecer um pouquinho da Unic. Cara, assim, ó, vamos lá. Eu antes de transformar o meu projeto em imobiliária, eu trabalhei 1 ano e meio numa empresa, numa construtora, tocando uma equipe própria e as imobiliárias. Uma house e umas imobiliárias. Quando essa empresa não prosperou por N problemas da própria estrutura da empresa, eu fui trabalhar dentro de uma grande imobiliária, se não uma das maiores imobiliárias na área de terceiros, o que eu não sabia nada. E lá eu peguei e criei uma esteira de processos, procedimentos e tudo. E infelizmente, eu te falo infelizmente, não deu certo depois de 1 ano e meio. Na verdade, deu certo 1 ano e meio. Aqueles casamentos, meu casamento, eu terminei um casamento de 15 anos, não deu certo. Falei, não, deu certo 15 anos, vamos combinar. Claro. Então, né, a derradeira foi, mas deu certo 15 anos. E aí, qual foi o meu interesse? O meu interesse foi assim, eu tinha uma rede de relacionamentos gigantesca, eu tinha um super conhecimento, e eu falei, eu acho que eu devo construir alguma coisa que possa ser duradouro para a minha vida e para o meu desenvolvimento. E posso desenvolver pessoas para isso. Então, cara, foi cabalístico. A criação da logomarca, a escolha do nome, etc. Foi em 9/9/2009, quando a gente montou e criou o Unic Mob. Eu e a Daniela, que é a minha esposa e minha sócia. E a partir disso, a gente começou a escrever uma série de processos do que a gente queria. Que tipo de profissional a gente queria. Qual a área de atuação que a gente queria. Que tipo de ticket a gente queria. Aí você coloca tudo isso no papel e joga no mercado. Deu tudo errado. A gente não conseguiu aquele ticket que a gente queria porque as pessoas começaram a nos procuravam pela confiança e diziam assim, vende minha kitnet, vende meu flat, vende isso. Aí a gente falou assim, cara, vamos ter que dar um cavalinho de pau. Então, ao invés da gente focar no alto ticket, que a gente não tinha nem reputação para isso, a gente começou a desenvolver autoatendimento. Desenvolvimento de atendimento. Que eu defendo aqui todos os dias. Eu falei que o atendimento falei com ele no carro de que você falou isso. Padrão... Que a gente falou sobre desculpa, a gente falou de alto padrão, aí eu falei assim, a gente no primeiro episódio falamos do imóvel alto padrão, é o Diego. Aí veio aquela outra história que vai virar polêmica. Não existe... O alto padrão é o corretor, ele pode performar bem como um corretor de alto padrão no caso Minha Casa Minha Vida, ele pode, entendeu? No high ticket, no médio, no baixo. Se conclui aí, eu trago uma perspectiva do que eu também tenho de leitura, né? Assim, respondendo ali, tentando puxar um gancho aqui para a gente tentar evoluir, certo? Chegou em determinado momento que a gente começou a ter um direcionamento com a equipe, o que é muito difícil, tá? Porque esse corretor que vem trabalhar com a gente, ele tem um relacionamento gigante com outras pessoas. E a gente pegou uma área geográfica e falou, a gente quer atuar dentro dessa área geográfica, a gente quer ter resultado aqui, a gente quer ser autoridade aqui dentro desse negócio por conhecimento. Certo? Então, quando a gente começa a ter esse tipo de coisa, você começa a dizer não para um tanto de outras coisas, o que é difícil pra caramba, você dizer não para... Como que eu vou abrir mão? Por exemplo, outro dia, tu pega uma fazenda de 50 milhões de reais, comissionante de fazenda é quanto? 10%. 10%. Quanto que dá isso? Sim. Um caminhão de dinheiro. Eu falei, não pego. Tu não vai pegar uma fazenda de 50 milhões? Não vou. Primeiro, eu não tenho avião para ir numa fazenda de 50 milhões de reais. 2, eu não sei quem é o comprador. Eu não sei para falar se é braquiária, se é para pasto, qual é a vocação, se tipo, tem carne. É tipo pedir pro cardiologista fazer uma cirurgia de joelho? É como pedir para ele fazer a sua cutícula. E aí... Assim, eu falo o cara isso... entende de corpo, mas um cara não entende cutícula, cara. Cutícula é outra pessoa que faz. Eu concordo plenamente.
infelizmente, é o que você falou, o entrante dessa profissão, por muito tempo, veio apenas pelo dinheiro. Ele não veio atrás de carreira. Não. Ele veio pelo número. Então, todo número, quanto maior for, maior enche os olhos, mais enche os olhos. E aí a pessoa fica atrás daquele número maior e esquece de performar. É o que eu defendo para a minha vida. Exato. Eu acreditava que eu iria fazer o negócio da vida e resolver meus problemas. O processo me mostrou que eu tenho que fazer uma vida de negócios. É assim que eu me posiciono. E eu concordo, Felipe. Infelizmente, o mercado do Brasil, e por conta também de fazer pela grana, não criou o hábito da parceria saudável, porque essa questão se resolveria numa parceria, né, saudável, porque a pessoa confia em mim e essa relação existe, a pessoa quer você, e aí isso é natural no mundo dos negócios, não seria comparável com a medicina, porque não existe essa lógica de parceria, porque não tem a lógica mercantil. Medicina, advocacia não é tão mercantil quanto venda de produtos e etc., de serviços que levam a produtos. No mercado norte-americano isso é natural. Te procurou, você faz uma parceria e é natural. Aqui, a alta resistência à parceria é porque a pessoa quer ganhar mais, quer fazer o negócio da vida, quer fazer de uma vez. Porque ele entrou pelo número, pelo resultado. Não tem problema nenhum querer ter o número, mas você precisa entender como chegar ao número. Porque, igual você falou, eu trabalho, a gente falou aqui, quem trabalha no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, às vezes tem números 10 vezes mais expressivos do que quem acha que está no mercado, que ele se auto-intitula como alto padrão. Por que eu não gosto do alto padrão na perspectiva do imóvel? Porque a gente lida com gente e o valor para a pessoa é proporcional à capacidade. Sim. Então eu crio, e o português não é vazio, eu crio uma antítese lógica quando eu digo que o imóvel de alto valor agregado, que vale financeiramente maior, no high ticket, ele é alto padrão, implicitamente, o imóvel que a pessoa vai pagar a vida inteira financiado, eu estou dizendo que é baixo padrão. Mas proporcionalmente, talvez aquele imóvel tenha mais valor para a vida daquela pessoa, se ele perder, do que para um cara que comprou uma ponta de picolé. Bacana. Desse ponto de vista, ele foi aí que eu entendi. Aí o Diego, você complementa uma coisa que ele falou o seguinte, lá no pilotis do prédio ali, o cara falou, não, esse cara que vai vender meu apartamento. Esse cara que vai fazer o negócio comigo. Porque através daquele diálogo que ele teve ali, ele conseguiu mapear a competência, a postura, aí vem entonação de voz, postura, vestimento, tudo. É um pacote que o cara entrega ali na hora, que gera para o cliente, não é enganar o cliente, é com conteúdo, com informação segura, pontual, dentro daquela perspectiva e dentro da resposta daquele que ele espera. Seria isso, né? Eu penso justamente nessa linha, porque durante muitos anos, eu como comprador de imóveis, e deixa eu te falar, eu tô casado há 25 anos. Nesses 25 anos, eu acho que a gente já está no 10º imóvel que a gente faz transação. Minha esposa gosta de mudar, certo? E toda vez que a gente vai fazer um movimento imobiliário, na grande maioria, eu entro num portal imobiliário e eu ligo para o anunciante como cliente e não me apresento como parceiro, etc., para ver qual é o nível de profundidade, atendimento e tudo mais, e continuo percebendo que existe muita gente ainda focado somente em falar do imóvel, mas eu começo a perceber também, principalmente nos últimos anos, que você começa a ter gente migrando de outros mercados, sim, advogados, arquitetos, engenheiros, bancários, gente da área de automóveis que tem método, processo, e que começa a entrar nesse mercado e começa a performar. Tem um cara que trabalhou ele foi corretor quando adolescente, até os 21 anos. Ele migrou para uma grande montadora e agora o cara está voltando para o mercado imobiliário. A gente conversa cada um mês, a gente conversa 1, 2, 3 vezes, etc. e tal. E os resultados que o cara tem são fenomenais. Por quê? Porque o cara tem método, processo, atendimento, entendimento. O cara vai buscar, por exemplo, tanto de gente que não sabe ler uma certidão de ônus.
Você quer ser corretor? Você tem que, primeira coisa, uma certidão de ônus. Depois você tem que entregar documentação. Você tem que entender toda a parafernália que está por trás de tudo isso. Né? Outro dia eu estava estressado, né? Tenho pouco seguidor no Instagram. Até faço coisa no Instagram. Mas eu comecei a perceber que o esforço que eu estava fazendo para a rede social estava me tirando tanto foco daquilo que eu sei. E aí a minha sócia, minha esposa, falou: eu acho que você está estressado com isso. Acho que esse teu canal aqui, ele é um canal de apoio. Não tem que ser um negócio, porque o teu negócio é método, processo de gestão e condução de equipe. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês são gestores. Eu tenho um hábito que é o meu corretor, o cara que se propõe a trabalhar comigo, ao final de cada visita, ele tem que me ligar, seja a hora que for, para me contar como foi a historinha. E aí, você estava falando assim, Felipe, tem script, projeto, processo? As perguntas que eu faço para o corretor que me liga para contar o que aconteceu na visita já conduzem ele a entender quais são as perguntas que ele tem que fazer para o próximo. Você complementa ele. Ele liga de volta para o cliente e complementa a informação. E complementa as informações. Por quê? Enquanto esse corretor faz 15, 18, 20 vendas por ano, certo? Eu tenho outros corretores que também fazem esse volume de vendas e que a minha experiência é maior do que a soma de todos eles, e as situações que acontecem com eles me dão condição de eu entender como é o comportamento humano, de perguntas e respostas e o que responde, como ele se comporta a cada estímulo, de idas e voltas, e eu pego algo que já aconteceu e oriento e dá certo. A equipe, o trabalho de equipe, você tem a equipe dentro do seu ambiente empresarial ali, da sua empresa, seu ambiente de trabalho, e você tem uma outra equipe, né? Hoje eu estava conversando eu recebi uma ligação de um advogado hoje, né? É o seguinte: antes de eu analisar um documento, as redes sociais me proporcionam isso hoje, né? Eu recebo clientes que chegam assim e falam assim: Cleiton, tudo bem? Eu sou de tal lugar, estou indo para Brasília e eu gostaria de contratá-lo para você achar isto para mim. Uhum. Aproveita e analisa os documentos e me manda para o meu advogado, para ver se a gente consegue comprar. Aí eu falo em equipe, né? Eu tenho uma pessoa... Vou fazer uma pergunta. Você cobra por isso? Sim, já está cobrando, é corretagem normal. Eu tenho a pessoa do cartório, tiro a ônus, mando para o cartório. O cartório, mais algumas posições. O cartório me passa algumas coisas. Pego aquilo que o cartório me mandou e mando para um advogado. Olha só, porque é aquela síndrome da autossuficiência, é complicado. Ou sabe tudo, isso não existe. Existe cada um em sua especialidade. Então a especialidade em analisar documento, quem é? Vou falar real mesmo. É o cara, é o escriturário, é o tabelião. Esse é o cara que vai falar assim: ó, você vai precisar me arrumar isso aqui. Ó, isso aqui não tá saindo isso aqui. Ele me mostra uma radiografia, eu pego isso e falo quais são as implicações jurídicas disso para esse cliente que está vindo para cá. Aí o advogado passa as implicações e me passa o inteiro teor de cada situação. E aí você consegue elaborar uma resposta para o cliente com assertividade dentro de vários colaboradores. Isso quer dizer, o corretor, quando liga para você, ele fala assim: Felipe, olha só, eu encontrei com ele me falou assim. Então, essa resposta do outro, que é uma visão que você não tem, faz com que você possa produzir mais, com mais assertividade. E ontem eu tive uma reunião com o Éder é meu gerente, com muita satisfação, meu supervisor agora, né, lá na Brasal, e ele estava falando sobre essa questão daquele sentimento de equipe que você precisa ter dentro da sua empresa. Então, a gente está com esse sentimento de equipe mesmo. Então, a equipe é isso, é confiar no que você vai dizer. Na verdade, assim, ó, confiança, eu sempre digo que é algo que você constrói. Sim. E constrói a duras penas e destrói com peteleco.
Esse é o não é? É com peteleco. É com peteleco que ela desmorona, né? Outro dia quem me falou assim, como é que é? Expectativa é igual paçoca, né? No peteleco ela desmorona, né? Boa. Mas assim, o que acontece? Para quem está entrando no mercado imobiliário ou já trabalha, por exemplo, fazendo parceria, né? Quando eu vou fazer, muitas vezes eu estou com um cliente, a gente esgota a quantidade de imóveis que a gente tem dentro da própria empresa ou dentro de uma rede que a gente construiu, e se não tem, e o cliente continua pedindo que a gente vai avançando no mercado e fazendo parcerias com os anunciantes, né? Então, é importante você que está no mercado imobiliário, que você está sozinho no mercado ou trabalha numa imobiliária, exija, quando o imóvel entra à venda, a checagem toda da documentação e quão vendável ele é ou não. Por exemplo, a gente está com um imóvel à venda em determinado bairro, que são 16 donos, 15 topam a venda, uma não topa a venda. Virou judicial. Então, para vender esse imóvel, eu tenho um alvará judicial, e o alvará judicial, ele diz que o imóvel não pode ser vendido por menos de tanto. E me ligou uma pessoa iniciante e falou, faço parceria? Eu falei, faço. Como é que é a tua parceria? Eu falei, te mandarei por escrito. Eu só faço parceria mandando por escrito como é a regra da parceria. Se você topar parceria, a gente vai. Mas antes de mais nada, eu preciso te explicar da documentação do imóvel. A documentação é isso. Entre em contato com o seu cliente, primeiro pergunte se esse tipo de venda ele topa. Porque se ele não topar, esse não é o imóvel para ele. Ah, mas ela adorou, ela quer vê-lo. Eu falo, não. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Eu não sou um demonstrador de imóveis. Ela só vai visitar esse imóvel se, do ponto de vista psicológico e financeiro dela, ela compraria um imóvel que tem que passar pelo juiz para o juiz determinar se pode ser vendido sim ou não. E aí, Felipe, olhando da pessoa, se o corretor aprende que ele vende serviço, por exemplo, você vende carro, o que é agregar valor no carro? Não, ele é completo, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo outro. Quando você fala de serviço, é essencialmente habilidades. Habilidades que você entrega e processos. Habilidades e processos, dada a questão subjetiva da compra imóvel. Porque às vezes não tem como fugir desse componente subjetivo de percepção. Não é talento, não é nada disso. É observar, fazer aquilo diversas vezes, observar, entender, domínio sobre aquela determinada competência. Só que os colegas, aí pegando um pouco do que o Cleito falou e do que você está falando, você precisa agregar, tanto do ponto de vista existencial, eu falo, corretor, você quer ser um bom corretor? Leia poesia também. Ouça boas músicas, viaje, coma em bons lugares. Para quem toma vinho, toma bons vinhos. Para quem faz isso, viva experiências para que você tenha o que falar. Invista esse dinheiro que você está ganhando, pô. Sempre digo, olha, network não é ser interessante, ou interesseiro, é ser interessante. As pessoas têm que querer estar ao seu lado. Você tem que ser uma companhia agradável. E aí, olhando dentro da jornada do processo, eu tenho o privilégio de ser advogado e advogado especialista em direito imobiliário. Então, assim, isso advogo contundentemente nesse aspecto. Mas o corretor de imóveis, diferente dos Estados Unidos, é que ele é responsável pelo todo. Porque a pessoa, às vezes, confia em você. É a sua palavra. E o grau de confiança é tão grande que a pessoa vai endossar tudo o que você disser. Então, você precisa minimamente, ou seja, você não precisa ser um cardiologista, mas o clínico geral, ele tem uma noção de todo o universo. O corretor tem que ter isso. Vou fazer uma pergunta para você. Será que essas pessoas que entram no mercado imobiliário para trabalhar como corretor de imóveis, eles sabem que eles são civil e criminalmente responsáveis pela intermediação imobiliária e que eles podem perder, se fizerem algo errado, perder o patrimônio inteiro? Eu até escrevi isso, eu fiz uma matéria... Ele sabe disso? Aí eu vou entrar na comissão, aí eu entro na comissão. Saiu dia 31, eu sempre que posso... sempre que posso, contribuo lá com o Imóvel Report. E eu escrevi sobre a questão da decisão recente do STJ a respeito da presunção de fraude com alienação daquele que tiver inscrição em dívida ativa e toda a cadeia. Eu sempre digo isso aos corretores, a responsabilidade é mais abrangente. Eu diria que aquele que ingressa inicialmente não sabe. No decorrer ele descobre.
Agora, o que eu vejo? Realmente, a barreira de entrância nós estamos trabalhando para pelo menos ter o exame de proficiência, porque aí, não sei como que você começou, mas se você passou, pelo menos o básico você tem noção. Mas eu sempre digo, é fácil entrar, difícil permanecer. É fato. Muita gente, desde quando você entrou e eu entrei mais ou menos na mesma época, e que o Cleiton entrou, ficou pelo caminho. Porque o mercado, aí eu também não posso dizer que a gente vá fazer uma barreira tão alta que não tem a própria seleção mercadológica. Porque a competitividade faz... O capitalismo é assim, ele gera competição. Quando eu vejo o corretor falar, o corretor é baixa qualificado, eu falo, eu que procuro fazer melhor e agregar valor, como que eu agrego valor? Conhecimento, eu vejo oportunidade. Eu só encaro como oportunidade. O corretor não sabe tirar foto. Beleza? Eu encaro como oportunidade. Eu, no mundo da competitividade. Sei que, como dirigente, eu busco cada dia mais mostrar e elevar o nível, porque eu não quero ser bom entre os medíocres, eu quero ser bom entre os bons. Pega o exemplo, eu entrei no mercado com 18 anos, nunca tinha comprado nada. Quem é que vai comprar um imóvel de alguém que nunca comprou nada, não tem dinheiro, vendendo coisas cujo ticket da realidade dele é totalmente assimétrico? A solução eu já era estudante de direito. Eu vendia curso de inglês, mas eu não falava inglês. E aí a questão é o conhecimento. É estudar e ter conhecimento. Tem um amigo que vende avião e ele não sabe pilotar, obviamente, não tem avião. Mas você tem que ter... Você falou de processo. Eu, empiricamente até, porque não sou administrador, e é uma dor das escolas, eu já falei isso, o Brasil não tem grandes escolas de negócio e de processo. A gente tem escolas mais parnasianas, contemplativas. A gente não forma gestores. Da universidade não sai um gestor. Ele vai se especializar depois, em regra, né? Mas, por exemplo, coisas que eu faço. A negociação de um imóvel começa no agendamento. O corretor que está sempre disponível, ele já começou errado. Ele não negociou nem os horários dele. A negociação começa antes, quando você tem uma sugestão. Eu sempre digo isso. Olha, não escolha o corretor que não briga nem para os honorários dele. Porque se ele não está defendendo a remuneração dele, quanto mais ele vai defender o seu patrimônio. Então, o cara já de largada, ele abre mão dos honorários dele. De largada, ele abre mão da agenda dele. As pessoas não percebem, mas todo o mindset do processo de negociação começa no alô. Deixa eu te ajudar num processo. Eu prefiro sempre, e isso não é uma regra, mas eu prefiro sempre começar a trabalhar com um corretor que vem trabalhar conosco, que ele nunca foi corretor. E eu sento com ele e falo assim, o teu processo de formação comigo demorará 2 anos. Eu não consigo vislumbrar um cara ficar muito bom antes de 2 anos. Porque existe uma questão chamada vivência. Sim. Vamos lá. Você acabou de comentar, você é advogado. Eu sou administrador de empresas. Para eu poder ter o título entregue pela universidade que eu escolhi, eu estudei 4 anos, 4 anos e meio. Tive que fazer um tanto de estágio em empresas. Eu tive que preparar um TCC. Então, eu saí minimamente preparado com a teoria de como funcionam as empresas industriais de serviço, eu vi a questão de tributação, eu vi as questões de marketing, vendas, eu visitei um tanto de empresas para poder verificar como que elas se posicionam por observação ou mesmo estudo. No mercado imobiliário, o cara quer ser corretor de imóveis e ele faz um curso de 11, 12 provas, ele tem que cumprir 120 horas de estágio. 120 horas de estágio, quanto tempo dá? Não dá nada. Entendeu? Pouco. Então, e aí o cara, ele sai apto a exercer uma profissão, porque ele jurou a bandeira, cantou o hino nacional lá na autarquia, certo? E aí ele é catapultado ao mercado, e se ele colar na parede de lagartixa, se ele cair, não vai dar certo. Então, ele aprende de forma errada com baixa formação, e muitas vezes ele é colocado num salão de vendas com 200, 300, 600, ele é treinado no produto, quando a gente está falando de lançamento, e o foco é produto, porque você tem que bater uma meta, e geralmente ele é um desperdiçador de clientes, né? A gente comentava aqui de uma pessoa comum que nós conhecemos,
ficou 12 meses dentro de uma construtora para fazer um negócio. Uma venda. Terrível. Então, assim, a pergunta é, quantas pessoas esta pessoa deixou de fazer negócio para esta construtora? Tá. Felipe, vou pegar só uma aspas aí, que quem tem um olhar, eu observo o mercado, né? As construtoras e as imobiliárias faz total sentido. Não, faz total as construtoras e imobiliárias, e Abrasar um grande exemplo. Se a gente for exemplo, falar quanto custa um lead... Abrasar um grande exemplo, elas também estão sendo transformadas, porque também não tinham incutido na cabeça a ideia de processo, até a construtora. Às vezes, o lançamento era feito pelo tino e percepção do dono da construtora. Aqui em Brasília. Sim, eu estou falando do nosso mercado. Então, as imobiliárias passaram por um processo de transformação e até a contratação passou a ser mais intencional. Porque até pouco tempo, e existem imobiliárias que estão aí, eu tenho advertido isso, não tem gestão. Então, por exemplo, tem um custo operacional muito, muito grande, então eles precisam fazer números, e aí ele começa a mensurar o tamanho da imobiliária com o tamanho do estoque e do VGV ofertado. Uma tolice, porque VGV ofertado não é dinheiro realizado. É uma coisa que começa a perceber. E aí ele começa a captar sem filosofia, sem processo. Às vezes ele olha para captar mais um imóvel quando ele poderia levar, ao invés do VGV, o VGH, que são os honorários, que é o que realmente importa. Isso. Aí ele vem e coloca, eu tenho 600 imóveis. A maior imobiliária em Brasília hoje tem 1.500 imóveis, um VGV ofertado de 1.200 mais ou menos. Detém um market share de 4,99 apenas, e a gente chama de maior imobiliária de Brasília. E aí o que ele faz? Bom, eu preciso dar vazão. Não está vendendo, tem que botar mais gente. Vou botar mais gente, vai botar mais gente. E aí o empresário imobiliarista também precisa se reinventar para não ofertar um entrante. Então, eu digo isso, eu fiz isso na BMI em São Paulo, falei, olha, o estagiário tem que vender. Eu falei, você colocaria um estagiário de medicina para fazer uma operação? A barreira de entrância é tão baixa e aí você quer que o cara no outro dia represente, seja o embaixador da sua empresa? Um crachá. Isso vai fazer... Acontece isso na BMW, em qualquer montadora, acontece isso em qualquer estrutura de multinacional, de um banco, então não deveria acontecer no mercado imobiliário. Qual é o defeito? Não é só do corretor na ponta, é da cadeia que precisa passar por uma transformação de pensamento. Amigos, vocês estão vendo que a conversa tá boa. Isso é um MBA, quase um doutorado. Vocês estão vendo que a conversa tá boa e a gente precisa ir para um rumo de fechamento. Pena. Vamos fazer outro, hein, Felipe? Porque o tempo passou rápido aqui. Bora tomar mais café. Não é? O tempo passou rápido e eu acho assim, a gente falou aqui para os públicos que são os públicos para qual nós decidimos fazer esse podcast, o Empirecast. O primeiro público é aquele que é interessado no mercado imobiliário. A gente tem uma coisa assim, Felipe, que outros mercados, eles dizem que o nosso não é tão bom para se investir, porque os outros rendem mais. Então a gente pensou, não, vamos dizer o quão viável ele é, o quão transformador ele é. E provar, né? Não só dizer. Provar. Como que ele faz sentido para a vida de muitas pessoas, como é que ele é rentável para o comprador e para o vendedor, etc. Então a gente fala aqui com quem está querendo comprar, com quem está querendo vender, com quem se interessa em conhecer desse mercado e também para os profissionais, né? Os corretores de imóveis. Então a gente é um programa que fala para o mercado imobiliário de uma forma geral e para os interessados nele. Eu acredito que hoje a gente sai daqui com uma sensação muito boa de que existem empresários como o Felipe que querem fazer com que você, cliente, tenha uma experiência ao comprar o teu imóvel. Ou seja, que você saia plenamente satisfeito, porque o objetivo... Eu conheço muito bem o Felipe, para o Felipe que eu sei que ele fala isso. Olha, nesse momento eu vou precisar de um tempo para procurar o que você quer, porque eu não tenho aqui agora. Ele não vai colocar o que ele tem lá se não é o projeto da pessoa. Sentido. Se não fizer sentido. Então, amigos, eu acredito que hoje você tem uma ideia de como que esse mercado está agindo, mercado sério de Brasília, e eu recomendo que você sempre procure profissionais que estejam pensando da forma como que a Unic está pensando. Porque isso eleva o nível e faz com que você tenha
a coisa mais preciosa que talvez a pessoa tenha, que é o tempo, valorizadíssimo, né? Não tenho dúvida. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa muito bacana. E indo para as considerações finais, eu vou falar uma coisa aqui, depois o Cleiton fala, o Diego e o Felipe termina com elas. Quero te agradecer, meu amigo, porque um dia eu fui falar com você, Felipe, como que eu faço um script? Me ensina. Primeiro script. Eu tenho até hoje ele no meu computador, feito por você. Tá lá. Que legal. Tá lá. O Felipe me ensinou a fazer um script. Não é que eu não soubesse, mas eu entendi que o Felipe sabia ele tinha método para fazer um script. A minha questão era empírica. Ele foi lá e ele gastou um tempo dele comigo. No momento em que eu tive mais obrigações dadas pela empresa que me contratava, eu falei, Felipe, você tem um tempo aí, essa palavra nem existia, eu não usei essa palavra, mas eu falei isso. Preciso de uma mentoria. Eu falei, Felipe, o que eu preciso fazer para ser bem sucedido onde eu estou agora? Aí o Felipe, vem cá. Aí falou, você vai fazer isso. Cara, eu lembro disso aí sempre. Eu acho que eu nunca te falei. Que legal. Isso. Eu lembro desses momentos que a gente teve junto. Sim, então, claro. E aí eu trago isso para minha vida. Então eu quero te agradecer por isso, porque aqui eu tenho 3 professores na minha vida. Cleiton Magalhães, Felipe Nebas e Diego Henrique Gama. São pessoas que me ensinam, entendeu? Que eu paro para ouvir e elas têm sempre que me... Então, procure na tua vida também se cercar de pessoas assim, não só profissionais, mas em todos os aspectos da vida, pessoas que possam te ajudar a crescer. E se eu hoje tenho uma vida feliz neste mercado imobiliário, eu devo muito a esta mesa aqui. Olha, que responsabilidade, hein? Pô, eu vou pegar... Eu acho que responsabilidade lascada aqui, cara. É muito pesado, né? Mas eu vou pegar carona no que você falou. O Felipe é um cara que ajuda o mercado. E eu vou explicar. Não eu que estou como dirigente no Conselho Federal, local, não é isso. Eu lembro-me do ingresso do Felipe, era um momento que eu estava ingressando, então é uma pessoa marcante. Fazendo elogios ao Felipe, e terei a oportunidade de fazer outros tantos, dificilmente você estará num lugar em que o Felipe passará despercebido. Por isso eu falei da gravata amarela. Eu acho que o corretor de imóveis ele jamais poderá passar despercebido. O homem de negócio, ele jamais deve passar despercebido, porque a sua presença traz valor. E o Felipe trouxe valor para o nosso mercado. E digo porque hoje não sou administrador, não tenho a percepção, tenho escritório de advocacia, tenho imobiliária. O que me norteia, o Éden me ensinou, rumo e ritmo. Ou seja, fazer a mesma coisa seguindo um ritmo. Mas dentro disso pessoas, processos, produtos e propósito. Eu acho que a gente tem que ter um propósito ao fazer determinada coisa. Essas filosofias transformam a sociedade, não é só o mercado imobiliário. Qual é o problema do nosso mercado? Como a gente vende bens, é como vender água, é vital. Então, as pessoas vão comprar porque elas precisam, independente do... Assim, pode até ser que o processo vai te performar melhor, mas sim, o ruim vai vender. Porque é vital, você está vendendo coisa vital e às vezes a pessoa quer aquilo que você tem, por coincidência. E aí isso vai mascarando as coisas e as pessoas não vão se profissionalizando. E o mercado vai entrando nesse ciclo. E tem gente que tem operações bilionárias, eu não estou falando milionárias, estou falando operações bilionárias, e não tem a capacidade e autorreconhecimento de falar, eu não sou gestor. De repente eu vou contratar um CEO para a minha imobiliária. Ou de repente eu vou contratar uma consultoria para estabelecer uma filosofia. O cara não pensou sequer no nome da empresa. Normalmente, não raro, é o sobrenome da pessoa e o nome dela. E aí, por que eu gosto do Nick? Eu gosto porque é exclusivo. E o corretor de imóveis e a imobiliária precisa ter uma identidade. Exato. E aí, doutor Cleiton? É isso. Olha só, fica pertinho aqui de mim. Marcaram aqui que não posso passar da linha amarela aqui, professor. Eu vou te fazer uma pergunta para você. O que te move? Em uma resposta. Nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Então, essa é a resposta. Eu vou dizer para você... Eu não entrei no mercado imobiliário pelo dinheiro que o mercado imobiliário pode dar. E todas as pessoas que vêm trabalhar comigo, a última coisa que ele vai ter que olhar
é quanto ele vai ganhar de honorário naquele contrato, porque eu falei, toda vez que você pensa na grana antes do processo, a grana não acontece. Não. Agora grana, vai embora pela encerrando. Grana. É o encerramento, mas vou deixar para você encerrar. Então, o que te move não é dinheiro. O que me move não é dinheiro. E eu tenho focado nas minhas redes sociais, corrigindo minhas redes sociais, porque anteriormente eu falava para todo mundo. Hoje em dia eu falo para pessoas, para quem quiser ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Mas o que eu digo para pessoas. Isso tem refletido nos meus negócios. Eu recebi esses dias ontem uma senhora de Londres. Ela veio morar no Brasil. Ela tem uma floricultura maravilhosa ao lado do Central Park. Ela fornece flores para o Castelo de Wimbledon. Ela é maravilhosa. Ela é florista e o marido dela também. E ela me conheceu lá. E ela disse, quando eu olhei o seu perfil, vi as suas postagens, eu falei, este vai ser o corretor que vai me atender. Esse senhor que esteve comigo hoje, a mesma coisa. E eu senti que ele esperava de mim algo muito importante para ele. E eu tinha que entregar algo muito importante. É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho percebido que a minha atuação, a atuação do Felipe, a atuação do Diego, do Éder, de todas as pessoas voltadas para o mercado imobiliário, que é uma coisa que mexe com o sonho mais desejado da pessoa, é quando você tem interesse em escutá-la, em ouvir o que ela tem para dizer. É uma coisa tá tão pessoal, tá tão perto, que as pessoas quando ligam para você pedindo uma solução, ela pede do fundo do coração, de alma para olho no olho. Você vai fazer a cirurgia, você confia no médico que você vai se entregar ali para ele abrir você e fazer uma cirurgia ser bem-sucedida. Você vai entregar seu processo para um advogado que você tem plena confiança que ele vai fazer e responder tudo aquilo que você tem para responder de maneira assertiva. E se você errar, é capaz que ele até entenda, porque ele sabe que você fez do coração, fez com competência e profissionalismo. Muito obrigado por isso que você mostrou para nós aqui. É um dos programas mais gratificantes, que é um programa que ensina tanto quem compra, tanto quem venda. E você, quando saiu do mercado que você estava para cá, você enriqueceu e muito o mercado de Brasília. E muito obrigado. Brasília agradece. Eu vou dizer, eu quero ser bom entre os melhores. Porque ser bom entre os ruins é ser medíocre. Obrigado, viu, Felipe? Vamos lá, eu que agradeço a participação. Na verdade, a gente vinha tratando com o Éder outro dia uma situação de um cliente que comprou um imóvel de uma determinada forma. Uma advogada que advoga para nós falou, Felipe, essa pessoa precisa resolver um problema, e era um big problema. Eu sentei com o casal falou, a gente tem esse projeto, e a gente tomou a decisão errada desse projeto. E esse projeto está vinculado a este imóvel. Eu falei, quem é a minha pessoa de confiança neste imóvel para a gente resolver o problema desta família? Desta família. Lembrei do Éder. Éder, onde você está? Está em tal lugar. Falei, eu preciso resolver isso. Você consegue me ajudar? Ele falou, não vai ser fácil. Eu falei, mas eu confio que a gente vai sair do outro lado. E não foi fácil. Finalizou semana passada, depois de 60 dias. E o Éder me falou, Felipe, nesta operação não há remuneração. O que eu respondi? Não tem problema. Vamos resolver o problema. Nós precisamos resolver. É isso. Casualmente, este casal, ela é médica de um importante hospital desta cidade. E ele é coronel do Exército. A rede de relacionamento dessas pessoas ficou sabendo de tão exitosa que foi a solução construída para poder. Pergunta que tipo de recomendação a gente vai ter. Por isso que eu respondi para você que não é pelo dinheiro. Porque a gente fez um negócio que vai render frutos durante muito tempo. E você que é corretor de imóveis, está entrando, eu preciso dizer para você o seguinte. Não queira ser o Usain Bolt para poder fazer 100 metros.
você não terá energia para fazer 100 metros. Eu tenho um filho de uma prima, que lá em Santa Catarina ele faz ultramaratonas, na verdade. Ele faz aquele que chama-se Ironman. Ironman você nada 3 e tanto, depois sobe numa bicicleta, pedala 200? Aí pedalou 200 km, 180, eu não sei qual é o número. E aí quando você terminou de fazer isso, ainda tem que correr um pouquinho. Você desce da bicicleta e faz uma maratona de 42 quilômetros. Então quando eu sento com uma pessoa para poder conversar comigo para ser corretor de imóveis, eu falo assim, é um Ironman. Eu tô com 14 anos no mercado imobiliário e eu ainda não terminei de fazer a etapa da bicicleta. Eu ainda tenho um tanto de bicicleta para fazer nessa analogia e ainda tenho mais 42 km para poder fazer. Então, eu acho que é sempre longo prazo. E aí não importa a questão de se é com exclusividade ou sem, se é com 5, com 6, que é um outro assunto de comissionamentos, etc. e tal. Mas eu acho que a gente tem aí um bom caminho a ser trilhado no desenvolvimento das pessoas, na atração de bons profissionais, mas ainda me dói muito donos de imobiliário que não tratam os seus como liderados. Outro dia alguém virava para mim e dizia assim, poxa, eu tô muito chateado, a minha equipe não performa. E aí eu falei, você já viu que a tua equipe é o teu espelho? Foi você que escolheu aquelas pessoas para estar ali. Você treina, você pega pela mão, você entende os desafios, você ensina, você dá cursos, você faz as coisas pelas pessoas. E a resposta falou, cara, eu tô sem tempo. Eu falei... brother. Então, e a minha dor é quando o cara encara o corretor não como um parceiro e como ele... O Pablo fala isso muito bem, ele está correto. O maior cliente de um gestor de imobiliário é o corretor. Sim. Porque o ideal é que o dono da imobiliária não venda, ele deixa de ser vendedor da ponta e passa a ser gestor. E eu já me deparei com imobiliaristas de milhões de operação e qualquer tamanho que diz que o corretor é um mal necessário. Se é a pessoa que traz o dinheiro para casa dele. E esse não é o recado esse que ficou aqui para finalizar. Com certeza. Não, exatamente. Para finalizar é outro. Eu acho que a gente tem que subir o nível. Claro. O nível dos empresários. E já está subindo. O nível das pessoas, porque quem está ali acreditando que o mercado é imobiliário, ele está acreditando numa profissão. E se você vier para fazer bico... Já era. Já era. Felipe, como é que o pessoal acha o Nick? Acha você? Vamos lá, @ Felipe Nerbas, depois a gente coloca aqui, Felipe PHELIP, Nerbas é chato mesmo, é NRBSS, né? E a gente está aí me conectando no Instagram, você acha lá também a Unique Mob, a gente fica no SIG, nós temos uma sede própria, estamos lá no mesmo lugar há 11 Imobiliária anos. Boutique. Linda. Maravilhosa. Lá nessa boutique vende esse terno? Gente, que programa sensacional. Além de tudo, o Felipe ainda é um show de... conversa. Estilo. Amigos, que programa gostoso, que delícia foi fazer esse programa. Vamos olhar para essa câmera aqui e vamos dizer que até o próximo programa, nós sempre procuramos trazer conteúdo de relevância para vocês e eu acredito que hoje a gente sai daqui com uma aula. Temos um grande amigo aqui, parceiro para a vida inteira, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês em todos os teus caminhos, em todas as suas decisões e escolhas. Um forte abraço, até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.